Questão 80, Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então a questão 80 diz o seguinte: um trem de 200 toneladas consegue acelerar a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a força em newtons exercida pelas rodas em contato com o trilho para causar tal aceleração? Então a questão de segunda lei de Newton, né? Independente da composição do trem aqui, de quantas rodas tenha, tendo uma massa total de 200 toneladas, que a gente já vai converter isso aqui para o sistema internacional, né? Vamos multiplicar aqui por 1000 e transformar essa massa aqui em 200.000 quilogramas, ok? Então aqui cada roda dessa aqui, né, vai contribuir com uma força que totalizando vai dar essa força total aí que ele quer. Então o trem está acelerado, se tem aceleração e tem massa, obviamente vai ter uma força resultante aí atuando, ok? Só para lembrar aqui, ó, no movimento de rolamento, né, imagine aqui essa roda girando no sentido horário. Essa aqui é a força que o pneu exerce sobre o chão, e aqui é a reação, que é a força de atrito. Então cada roda dessa aí vai dar uma contribuição com uma força F dessa, né, que o somatório total é o que a gente vai encontrar. Ó, todo o corpo que está em movimento uniformemente variado, ou seja, que não está em repouso e nem em movimento uniforme, está sujeito a uma força resultante, diferente de zero. E é exatamente isso que diz a segunda lei de Newton, né? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Isso aqui é o vetor força em relação à aceleração, mas aí o que vai interessar para a gente é o módulo, né? Força resultante, então, é o produto da massa pela aceleração. A massa já foi dada, né? 200.000 quilogramas, a aceleração também. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 400.000, no caso 400 vezes 10 a terceira, andando com a vírgula 2 casas para a esquerda, eu vou ficar com 4 vezes 10 elevado a quinta newtons. Então aqui, isso aqui não é o valor da força de cada roda, e sim o total de toda a composição do trem, ok? Então a resposta aí, letra D. A questão 81, ela trata sobre projeção de vetores, né? De decomposição de vetorial. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui um plano cartesiano com 4 forças atuando numa partícula. Ele diz que a figura representa as forças de F1 até 4 aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor de F2 em newtons para que a força resultante sobre essa partícula seja nula? Então, aqui a gente vai ter que analisar as forças na horizontal e na vertical, né? F1, F4 e F2 já estão aqui marcadas na horizontal e na vertical, tá bem claro. A gente apenas vai ter que fazer a decomposição dessa força F3 aqui, que vale 10 newtons. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai projetar ela em X, a projeção de F3 em X eu vou chamar de F de 3x, e a projeção em Y eu vou chamar de F de 3y, certo? Então o que são essas projeções? F de 3x é como se fosse a sombra, né? Imagine que tem uma lâmpada aqui em cima, né? E essa lâmpada vai projetar uma imagem, uma sombra aqui no chão. Então essa projeção aqui em X é a sombra desse vetor aqui em relação ao X. E a mesma forma aqui, imagine uma parede aqui, se você tem uma haste aqui, de repente essa haste projeta uma sombra na parede, são as duas projeções. Como a gente tem a formação de um triângulo retângulo, eu vou usar as razões trigonométricas para poder encontrar essas projeções, né? Veja que se eu aplicar aí um seno de 60, seno que é o cateto oposto, veja que esse cateto oposto aqui, o comprimento dele é exatamente igual ao comprimento de Y. Então, ó, seno de 60 vai ser o cateto oposto F de 3y dividido por F de 3, que é a hipotenusa. F de 3y vai ser igual a F de 3 vezes seno de 60. Esse valor, os valores eu já tenho, F de 3 vale 10. E o seno de 60 é 0,86. E aí o produto aqui eu vou ter 8,6 newtons, né? A contribuição que essa força F de 3 vai dar na vertical. Aplicando a outra razão trigonométrica bem conhecida, que é o cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é F de 3x, dividido pela hipotenusa, que é F de 3. Então, eu vou ficar aqui com F de 3x, dividido por F de 3. F de 3x vai ser F de 3 vezes cosseno de 60. Então, veja, é muito simples isso aqui, ó. Quando você quiser projetar em Y, né, obviamente você tem que estar ligado que o ângulo que a gente está tratando aqui é o ângulo que o vetor está fazendo com a horizontal. Se for esse ângulo com a horizontal, basta fazer a projeção Y é o valor do vetor, o módulo do vetor vezes o seno, e a projeção em X é o valor do vetor vezes o cosseno. Então F de 3x vai ser igual a 10 vezes 0,5, que vai dar 5 newtons.
ok? Então, ó, voltando aqui para o plano cartesiano, você vai ver o seguinte, ó. Veja que a força F de 3x que a gente acabou de encontrar vale 5 newtons. Olha lá, as duas forças aqui estão já equilibradas, né? Dois vetores na mesma direção em sentidos opostos com mesma intensidade, então a gente tem a resultante em x igual a zero. E a força F de 3y que a gente encontrou de 8,6 newtons, somada com 10, você vê aqui que tem dois vetores no mesmo sentido na mesma direção, né? F de 1 e F de 3y, os dois estão na mesma direção e mesmo sentido, então eu vou ter que somar. E tudo isso para eu ter uma resultante nula na direção y vai ser igual a F2. Então, dois vetores aí nesse cabo de guerra, né, somados para anular F de 2. Ou seja, F de 2 vai ser igual a F de 1 mais F de 3y. F de 2 vai ser igual a 10 mais 8,6 vai dar 18,6 newtons. Então, a gente vai ter todas as forças aí projetadas em x e y para facilitar o cálculo, né? Aqui foi bem simples, 5 e 5 se anularam, e 10 mais 8,5 vai ter que, obviamente, ter uma força aqui de 18 em módulo, né? F de 2 vai ser 18,6 newtons em módulo. A resposta é a letra D. A questão 82 é uma questão teórica. Ela diz o seguinte, que segundo Bongiorno e Clinton, em seu livro Física e História Cotidiana, o nível de energia interna de um corpo depende da velocidade com que as partículas se movimentam. Se o movimento é rápido, o corpo possui alto nível de energia interna. Se o movimento é lento, o corpo tem um nível de energia interna baixo. Investigando-se microscopicamente um corpo, com foco no grau de agitação de suas partículas, podemos medir indiretamente sua. Bem, aí ele está dando a definição de temperatura, né? Uma das definições de temperatura é justamente essa, né? É uma grandeza que mede a agitação das partículas de um corpo, no caso as moléculas, por exemplo. Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior a energia interna e, portanto, maior a temperatura. E o instrumento que mede temperatura é o termômetro, né? Ele entra em equilíbrio térmico, por exemplo, o termômetro caseiro, para medir se a pessoa está com febre, você coloca o termômetro e ele vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo e vai medir a agitação molecular, né, do corpo em questão. Então a resposta é a letra B, temperatura é a grandeza em questão e o termômetro é o instrumento de medição, ok?